Bom, eu vou procurar ser o mais breve possível, embora esse tema seja um tema complexo e que exige um debate, né, o mais aprofundado possível. Agradeço o convite, deputado Paulo Teixeira. Acho que o tema nós temos que trabalhar com a ciência para discutir um tema tão complexo, como eu já falei. E eu me baseio só em ciência, eu não tenho paixão por nenhuma proposta política, ideológica em relação a drogas e maconha, entre elas, né? Eu fui secretário de Saúde 8 anos do Rio Grande do Sul e nunca tinha me preocupado com esse assunto. Não era um assunto importante na minha agenda. A partir de 2006, com a explosão da epidemia do crack no Brasil, eu passei a ter um problema grave de saúde pública no Estado. Nós não tinha pesquisa, não tinha interesse em pesquisar, o governo federal não tinha, o governo do Estado não tinha nenhuma pesquisa, nós começamos a elaborar e a trabalhar. E quando eu recorri à saúde pública, à área de saúde mental do Ministério da Saúde, por 4 vezes eu levei representantes, inclusive o Pedro Gabriel, na época, lá no Rio Grande do Sul, para a gente discutir o que fazer com a epidemia. A multiplicação dos casos era numa velocidade incrível, né? A epidemia do crack chegou a atingir, na época a gente estimava, pelos levantamentos dos municípios, porque o Estado não tinha, e os demais, o governo federal muito menos, né? Nós tínhamos lá em torno de 1 a 2% da população dependente química do crack. Quando, em 1999, eu coordenava um programa para a população de rua no Rio Grande do Sul e nós comemorávamos que o crack não tinha entrado no Estado, né? Tinha em São Paulo, tinha em Minas, mas não tinha chegado no Rio Grande do Sul. Então, a velocidade de propagação era muito alta. O Hospital Psiquiátrico do Rio Grande do Sul, que trabalhava com internação de urgência para casos de dependência química, 80% era álcool até 2003. De 2003 para cima, em 2007, 2008, já representava 80% o crack, né? Então, isso mostra que uma droga ela pode criar, através da dependência química, através de uma série de fatores que a tornam nocivas à saúde pública, ela pode crescer com uma rapidez muito grande. E aí vem o assunto da maconha, vem o assunto, a gente tem... E eu procurei fazer uma síntese aqui, não sei se vou conseguir colocar no tempo, deputado Paulo, mas eu vou tentar. Até porque eu estou em minoria aqui na mesa, né? É 3 contra 1, então eu me sinto assim na condição de pedir um tempinho, se precisar mais uns 5 minutos. Ministro, né, o senhor terá o tempo, mas o senhor já está prevendo um resultado que só o senhor conseguiu. Eu conheço a posição, como eles conhecem a minha também. Então, eu queria só... Como o vosso argumento é baseado em ciência, a Terra, nesse caso, não é plana, né? É redonda. Então, a droga e a ciência elas têm que ser entendidas, e as drogas têm que ser entendidas do ponto de vista científico. Vamos passar. Primeiro, eu acho que temos que entender o que é a dependência química, né? Qualquer droga, né? Seja álcool, cigarro, maconha, cocaína, heroína, ópio, né? Todas carregam um conteúdo muito forte, um potencial de transformar aquelas pessoas em compulsivas, em usuárias compulsivas. Eu vou primeiro só passar 2 depoimentos aqui de mães de dependente químico, para vocês terem uma ideia do que significa isso. Como é ser mãe e olhar um filho e enxergá-lo como um dependente químico? Como foi isso para você? É uma experiência muito triste, que você se sente impotente, incapaz, frustrada. Tudo que tem de negativo, a gente sente, como se fosse a tua responsabilidade do teu filho estar daquela forma. E você quer tirar ele daquela maneira, daquele jeito que ele está, você quer tirar ele de qualquer maneira.
Só que eu não tinha coragem também de encarar, eu não sabia por onde começar. Muito triste. E aí você veio aqui para a APSE e ele passou pelo processo. O que foi decisivo para que vocês realmente tomassem essa atitude? Nós viemos para cá porque meu filho teve um surto psicótico por conta de droga, envolvimentos, aí veio tudo à tona, né? Aconteceu um fato isolado com ele e aí explodiu tudo e eu me desesperei ainda mais. E por um acaso eu liguei o rádio, o Plínio estava falando sobre independência química e isso foi muito forte, marcou. E eu liguei para cá, agendei, meu filho também estava disponível, conversei com ele, porque ele não queria mais aquela vida, porque como ele fala também no depoimento, não era vida. E a minha também não era mais uma vida. Agendamos, viemos para cá e graças a Deus, a mudança do meu filho é assim, em tudo. Depoimentos longos, eu não começou a fumar cigarro comum, tinha 15 anos. E dali foi tomando uma cervejinha com um amigo e outro. E de repente ele já estava na maconha. E da maconha com a cachaça. E nisso ficou muito tempo. Como é já genérico, já a família tem vários alcoólatras, né? Então ele virou um alcoólatra. E o pai dele era alcoólatra e também, com o tempo, ele passou a usar outro tipo de droga, como o crack. Aí piorou toda a situação. Na verdade, quando ele usa o crack ou a maconha, ele fica calmo. Ele fica agressivo quando bebe cachaça. E ele fica agressivo quando ele quer usar o crack e não tem dinheiro. E ele fica agressivo, mas nunca me bate. Bom, eu acho que todos vocês conhecem, não existe um brasileiro que não tenha alguém na família dependente químico ou não tenha um conhecido dependente químico. Então, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa há pouco tempo mostrando que 25% dos brasileiros tinham alguém na família com dependência química. Nós estamos falando de um número extraordinário. Estamos falando aí de dezenas de milhões de brasileiros que são prisioneiros em vida da dependência química, que não podem passar sem usar a droga e uma boa parte faz qualquer negócio para usar a droga, fora as consequências que isso tem para a saúde deles, né? Isso tudo acontece nos neurônios, né? Os neurônios são a base do funcionamento do nosso pensamento, dos nossos desejos, das nossas compulsões, de tudo, né? É um processo que forma, são células muito especiais que trabalham com sinais químicos, elétricos, que se transformam em sinais químicos e depois se transformam em sinais elétricos de novo. Vamos passar? Isso se transmite de um neurônio para o outro para aquelas extensões ali, que a gente chama de axônios. Tem esses pontos aqui, que são pontos de contato, né, que tem uma certa separação aqui, onde vem o sinal elétrico e libera... Vamos passar outro aqui, que a gente vê... Libera aqui essas bolinhas azuis, são substâncias químicas. Nós temos dezenas de moléculas, né, neurotransmissores, que a gente chama, e esses neurotransmissores, cada um tem função diferente. A serotonina regula o ânimo, e funciona em áreas diferentes do cérebro. Nesse caso aqui, no caso que nós estamos falando da dependência química, isso é regulado por uma substância chamada dopamina. Todos os medicamentos, todas as substâncias que produzem dependência química, elas trabalham com a dopamina, elas aumentam a liberação de dopamina. A dopamina, do ponto de vista evolutivo, ela existe, ela passou a existir num centro chamado Centro de Recompensa Cerebral, que foi descoberto pelo James Old, e esse centro regula os desejos, os impulsos, baseados no prazer. Ela é a substância que dá a sensação de prazer, né, no cérebro. E por que é assim? Porque é um componente de sobrevivência. A espécie humana sobreviveu até aqui, e as espécies e outros mamíferos sobrevivem, porque tudo que é importante para a sobrevivência deles dispara a dopamina, dá a sensação de prazer. Então, ele repete, 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 né? Comer dá prazer,
é importante para a sobrevivência. Fazer sexo dá prazer, porque é importante para a sobrevivência da espécie. Tudo que é importante para a sobrevivência libera dopamina e cria uma dependência no sentido de a pessoa repetir aquele comportamento. Passo seguinte. Aqui tem uma coisa muito importante para entender a lógica, como é que funciona, do ponto de vista físico, a dependência química. Esse sinal vem por um axônio de um outro neurônio, é um sinal intenso. Ele chega aqui nesse ponto, ele passa, libera uma quantidade grande de moléculas. Nesse ponto aqui, forma uma série de receptores, aqueles buraquinhos onde ele vai se encaixar e disparar o sinal no neurônio seguinte. Só que isso tem um limite. Quando esgota esse limite, forma um novo ramo, em minutos. Isso aqui essa descoberta aqui deu o prêmio Nobel do ano 2000 para o Eric Kandel. E vai formando memória, vai formando, de alguma forma, novos ramos. Esses ramos, depois que o sinal passa, esses ramos vão ficar para o resto da vida. Essa constituição desta rede, dessa pequena rede, não vai desaparecer mais. E cada vez que passar o sinal elétrico nessa rede, vai evocar a sensação que originou. Isso é a memória de longo prazo. Nós somos as nossas memórias, nós não somos nada sem as nossas memórias, né? A dependência química é uma memória de longo prazo que não desaparece pela potência que tem com a liberação de dopamina que a droga provoca. Sem a gente estar fazendo nada para a sobrevivência, a gente está disparando dopamina numa quantidade incrível e está criando uma dependência daquilo sem se dar conta. Essa memória vai ficar. Por isso que tem a recaída. Por isso que as pessoas, os usuários de droga, recaem. Eles podem passar um ano em abstinência, qualquer coisa que na memória deles reavivar o lugar que eles usavam a droga, porque a memória é circunstancial, ela não é só de uma coisa. Tu sente um cheiro, tu lembra de um monte de coisa que aconteceu naquela época, naquele momento que tu sentiu o cheiro a primeira vez. Isso aqui leva a pessoa a reviver, de alguma forma, a sensação que a droga causou no início e ela pode recair. E é muito comum a recaída, né? Principalmente quando se trabalha só com redução de danos, quando não se trabalha com abstinência. Vamos ao seguinte. Pode passar? Não precisa passar esse. Não precisa passar. Isso aqui é as conexões do cérebro, o ciclo que elas seguem. Isso aqui é o nascimento, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Elas fazem uma curva, vai se formando uma quantidade enorme no início da vida, porque a criança que nasce não tem informação nenhuma do mundo. Ela tem que formar memória de tudo. Então, ela vai formando uma quantidade grande de conexões, até os 6, 7 anos, aos 9 anos começa a diminuir, e um adulto de 18 anos tem a metade das conexões que tem uma criança de 6 anos, de 5 anos. Por que isso? Porque aqui se formam todas as memórias, tudo que a criança experimenta forma memória, mas a partir da puberdade, dos 9 anos, o cérebro se especializa para ser mais eficiente. Então, ele começa a deletar as memórias que não são muito estimuladas, as redes que não são muito estimuladas. E se especializa nesse período aqui. Por isso que a dependência química da maconha ela é muito intensa quando o cérebro está se especializando. Se ele sofre aqui uma estimulação muito forte de dopamina em função de uma determinada substância, nessa faixa aqui entre 12, 13, 14, 15, 16 anos, até 18 anos, a probabilidade de ficar dependente, se ele usar com regularidade semanal, é de 50%. Depois dos 18 anos, é 11%. Mas nós estamos falando de números muito grandes, né? Isso aparentemente não... Então, o adolescente ele é a vítima mais frequente da dependência química e do uso de drogas. Pode passar. Pode passar? Pula isso aí. Aqui é o centro que regula, no centro de recompensa cerebral, é o núcleo de neurônios que regula a forma memória da dependência dos opiáceos, do etanol, dos barbitúricos, dos benzodiazepinas e nicotina. É o núcleo tegmental ventral. E aqui é o núcleo accumbens, que faz a dependência química da anfetamina, cocaína, opiáceos, canaminoides, fenciclidina e ketamina. Isso tudo já é medido e é fruto de experiências científicas. Eu não estou aqui inventando nada. Passa o seguinte. Passa. Agora vem as mentiras que se contam em relação às drogas. Primeiro, o uso recreativo é a regra. A dependência atinge poucos usuários. Eu dei os números aqui
de quem usa maconha, a dependência química acontece numa proporção importante. Não é em todos, mas é numa proporção muito grande. O tabaco, 18% ficam dependentes. O alcoolismo, 12%, 18% entre homens. Drogas ilícitas, de 4% a 7%. Crack, de 1% a 1,5%. Acho que até mais, mas as pesquisas não são em número adequado ainda. Passo o seguinte. No Brasil, nós temos 30 milhões de dependentes químicos de álcool e tabaco. Passo o seguinte, porque são lícitas, é de fácil acesso. E temos 7 milhões de dependentes químicos de drogas ilícitas, porque são ilícitas. Por mais que tenham oferta na rua, é mais difícil o acesso. Passo o seguinte. Ao redor de 25% da população sofre transtornos mentais de variados graus, que diminuem o controle de impulso e aumentam o risco de consumo de drogas. Déficit de atenção e hiperatividade, é 5,6% da população infanto-juvenil. Né? Bipolar, transtorno bipolar é 5%. Vai somando, é que muita gente tem dois ou três tipos de transtorno, e às vezes não são nem detectáveis. Se a gente parar para observar uma pessoa, aparentemente ela não tem problema nenhum. Mas começa a observar, tu vê que ela tem algum problema, e o controle do impulso é menor, portanto, a capacidade de ficar dependente é maior, a possibilidade. Perder uma guerra contra as drogas, só resta legalizar. Eu estou falando isso porque nós estamos discutindo aqui a legalização de droga. Essa história de droga medicinal é relativo, é muito relativo. Nós estamos abrindo as portas para a legalização da droga. É isso que nós estamos fazendo. Eu respeito muito o sofrimento dos pais. E acho que todo pai e mãe de criança que tenha algum tipo de convulsão, que responda bem ao canabidiol, que responda bem a alguma substância derivada da maconha, tem todo o direito de lutar por isso. E o governo e o Ministério Público o Ministério da Saúde tem que garantir essa substância. Tem que garantir, se ela faz efeito, comprovadamente efeito, tem que garantir. Agora, o que nós estamos discutindo aqui é outra coisa. A maconha tem 480 substâncias. Algumas, poucas, podem ter algum efeito medicinal. Vamos pesquisar e vamos usar. Por que não? Por que precisa fumar maconha e usar óleo de maconha, que traz todo o resto de substâncias que causam dependência, que destroem o cérebro, que fazem... Não é só um pequeno problema de memória, não. São problemas seríssimos. Depois eu vou mostrar pesquisa também para vocês. Então, nós estamos discutindo aqui uma coisa que é para fazer um tratamento num caso grave, raro, e depois ficar com um problema para o resto da vida. E dizer para os jovens o seguinte, não tem problema, maconha é remédio, vocês podem fumar. Qual é o problema de fumar uma erva que é remédio? É uma erva, é uma plantinha. Qual é o problema? Por que foi proibido, então? No mundo todo. Podemos contar aqui nos dedos, os 2 países liberaram para uso recreativo. Por que isso? Será que todo mundo é tão malvado assim? E só o Mujica, que é bonzinho, e o Trudeau, que é um anjo, que libera o consumo recreativo? Não, é que a população do mundo sofreu muito para chegar na proibição, que era legal antes. As ervas, o ópio era legal. A China passou 100 anos com o ópio legal. Pergunta para o governo chinês o que eles fazem com o traficante de ópio. Pergunta qual é a pena que tem até para o usuário lá, que é muito mais séria e muito mais forte do que a nossa. Por que isso? Porque causou um transtorno. A produção industrial da droga, que começou no final do século XVIII, causa epidemias em grande escala. Causa um número, de repente, milhares de pessoas passam a ter transtornos mentais derivados da droga, que perdem o controle. Não é um problema individual, eu tenho direito de usar o que eu quero. Não, o dano é social, o dano é da família, é da sociedade, é de todo mundo. É isso que nós estamos discutindo aqui. Nós não estamos discutindo... a Folha de São Paulo tem um editorial de junho de 2011. Eu já discuti essa questão com o deputado Paulo Teixeira, já tínhamos nosso debate aqui na Câmara. E o que ela diz? Não se pode falar em legalizar drogas. Nós temos que ir aos pouquinhos. Vamos primeiro falar em liberar a maconha medicinal, depois liberar a maconha recreativa, depois liberar as outras drogas. O mercado é que tem que regular isso. Não tem problema. Né? Uma frase aqui que o nosso
que me antecedeu falou, é o pai, é a mãe que está vendo o seu filho que precisa ter uma saída. A maioria dos casos de convulsão, é bom que se diga, tem tratamento independente do canabidiol. Alguns casos raros, não, que precisam do canabidiol. Não precisam da maconha, precisam do canabidiol, né, para tratar. Vamos separar e vamos tratar. Isso aqui, vocês já devem ter visto, isso aqui é a Folha de São Paulo. Durante uma semana, a Folha de São Paulo botou uma reportagem dizendo que não tem problema assim, liberar maconha. Qual é o problema de liberar maconha? E aqui embaixo uma propaganda da Verde Med, que é um lobby, é uma empresa lobista canadense brasileira, que coloca aqui, ó, invista, eles não estão dizendo que é importante a pesquisa, invista no futuro tratamento de mais de 30 doenças. Eu me lembro uma época que diziam que o brócolis curava câncer, né? E que aqui nessa casa se votou uma lei para obrigar o governo a fornecer um medicamento que não tinha efeito nenhum comprovado cientificamente sobre câncer. Então, nós estamos falando de coisas que não podem ser decididas dessa maneira. Nós temos que nos basear em ciência. E aí eles dizem aqui, ó, tem capital inteligente, financiar, comprar ações da maconha é um capital inteligente. E nós temos expertise, qualificação superior no trato de assuntos regulatórios. Potencial de 15 bilhões de dólares na América Latina. Vocês acham que essa turma aqui está preocupada com as crianças que estão sofrendo convulsão? Estão preocupadas com os jovens que estão ficando dependentes químicos? Não, eles querem ganhar dinheiro com isso. Querem ganhar dinheiro, é isso que querem fazer. Vamos proteger os pais e as mães, vamos garantir medicamento para eles, mas não vamos legalizar uma droga, porque aí nós vamos tratar de um outro lado, dos meninos que não têm problema nenhum de saúde e que vão ficar dependentes químicos, vão desenvolver esquizofrenia, vão ficar inutilizados para a vida. O maior número como é que chama esse... Quando o juiz tira todos os direitos da pessoa, porque ela não tem capacidade de decidir, hein? O maior número de interdições hoje, de jovens de 18 a 30 anos, é feito para usuários de maconha frequentes. Isso quem diz não sou eu, são os juízes de vara de família. Perguntem para os juízes de vara de família. Então, nós estamos discutindo aqui que crianças que não têm nenhuma doença, filhos dessas senhoras, e de milhões, são milhões, não são 20 mil, 50 mil, são milhões, vão ficar doentes porque vai ter uma oferta maior de droga na rua. Ou não vai ter? Se legalizar o plantio, a legalização, o aumento da oferta. Não vamos nos iludir com isso. Pergunte se os países que têm a melhor saúde do mundo permitem liberar a droga. A Suécia, o Japão, permitem plantio de droga. Perguntem. Então, nós estamos discutindo aqui coisas que a humanidade está experimentando. A humanidade tem o sofrimento. A ciência mostra, e nós temos que discutir, é a ciência. Não existe epidemia de droga no Brasil, é falso. A violência vinculada direta ou indiretamente ao transtorno mental causado pelo consumo de drogas é bem maior que o tráfico. Passa o seguinte. As mortes associadas a transtorno mental por uso de drogas, parricídios, homicídios por causas banais. O pessoal está com transtorno lá, está alterado pela droga, dá um tiro no outro por causa do futebol. Violência doméstica, é a maior causa de violência doméstica, é droga, minha gente. É o álcool porque ele é legal, mas os outros, se tu legalizar as outras drogas, isso aqui vai aumentar. Se facilitar o acesso a outras drogas, isso aqui aumenta. Acidentes graves de trânsito. A maior causa de acidentes de trânsito na Grande Porto Alegre é a maconha, não é o álcool. Pesquisa do Hospital de Clínicas. 2 anos pesquisando motoristas que tiveram envolvidos em acidentes com vítimas fatais. A maconha é mais importante que o álcool, e o álcool é legal. Acidentes em geral, suicídios. No Colorado, aumentou 3 vezes o suicídio depois que foi legalizada a maconha. 3 vezes mais suicídios, principalmente em jovens. Aqui tem dados do Colorado. Eu tenho dados de todos os lugares onde tem consumo maconha liberada. Pode passar. Pode passar. Aqui é o Uruguai. O Uruguai explodiu o número de homicídios. No último ano, aumentou 45%
o número de homicídios. Passa. Pode passar. Pode passar. Olha aqui, são pesquisas do Ferguson, que é um pesquisador que mais pesquisou maconha no mundo, né? Do Coffey, de Alebeck. São pesquisas. Eu fiz, se vocês puxarem no PubMed, e aqui o doutor pode me ajudar nisso, que é médico, é cirurgião, se vocês puxarem no PubMed, vocês vão ver 21 mil trabalhos publicados sobre cannabis. 21 mil. 80% mostrando danos severos. 80% mostrando, vocês, em sã consciência, diriam para os filhos de vocês, meu filho, não tem problema em usar maconha, é remédio. Né? Então, assim, ó, dependência, 53% de 12% a 53% dos usuários. Aumento de chance de se envolver com outras drogas. Sintomas psicóticos, esquizofrenia e depressão, uma série de trabalhos mostrando isso. Aumenta a chance de fracassar na vida. Dobra a chance de se envolver em acidente de trânsito. Passo seguinte. Evasão escolar, 2,5 vezes a mais no usuário de maconha frequente. Sem diploma, 2,5 vezes a mais. Amparo previdenciário, 2 vezes mais. Comportamento suicida, quase 4 vezes mais. Uso de outra droga ilícita, 5 vezes mais. Pode passar. Percentual sem diploma universitário é maior. Ajustamento pessoal, encostado, desempregado, tudo é maior nos usuários de maconha. Né? São danos que ficam para o resto da vida, não tem cura. A dependência química não tem cura. A pessoa tem que fazer um enorme esforço para não usar a droga todo dia. Passo seguinte. A informação é importante. Nos Estados Unidos, quanto mais informação tem, menos consumo tem. No Brasil, nós não temos essa prática da informação. Só tem propaganda a turma que quer legalizar. Tem os jornais, os grandes jornais, tem na internet, 90% do que se fala na internet é que não tem problema, que a maconha é uma bênção. Né? Passo seguinte. Passo seguinte. Em 93, a cannabis representava 8% das admissões para tratamento nos Estados Unidos. Em 2009, já era 18%. Entre usuários de 15 a 19 anos, 83% dos pacientes que precisam de tratamento para drogas usaram primeiro a cannabis. Isso aqui é o UNODC, é o órgão das Nações Unidas para Drogas e Crime. Passo seguinte. O veneno da jararaca, analisado pela primeira vez em 1948, mostrou um poderoso vasodilatador, a bradicinina. Isso gerou o captopril, o medicamento mais importante contra a hipertensão arterial. Ninguém prevê picada de jararaca para tratar a pressão arterial. Né? Separa a molécula e se usa. É isso que nós estamos dizendo aqui. Ninguém é contra o tratamento. Ninguém é contra usar um medicamento à base de canabidiol. Mas não precisa nem pesquisa. O canabidiol já tem. O laboratório Prates Dona Dulce, que eu acho que vocês já convidaram para vir aqui, o Dulce estava me falando, ele já está desenvolvendo canabidiol sintético, não precisa nem da planta. Não precisa de nada. Né? Como a morfina, que é derivada do ópio, a morfina, que é um potente analgésico, já tem sintético. Não precisa plantar ópio para ter... Não precisa aumentar a oferta de ópio para ter morfina no mercado. Né? E quem é que está interessado na liberação? Vamos passar. Usuários que não estão preocupados com a saúde, estão preocupados só com medo de sofrer alguma penalidade. Idealistas, defensores do direito de se drogar, que acham que a pessoa individualmente é uma ilha, que não afeta ninguém a pessoa se drogar. E grupos de interesse econômico. Olha aqui, ó, minha gente, não vamos brincar. 15 bilhões de dólares eles estão prometendo. Já são uns 10 grupos canadenses associados com empresas brasileiras, fazendo pressão, tudo coincidindo agora, que a Anvisa está para votar, que o movimento, que a Câmara está fazendo essa comissão. Todo mundo agora, o interesse econômico está evidente. Está evidente. Né? Passo seguinte. E a epidemia? A Fiocruz diz que não tem epidemia. Fez uma pesquisa com pergunta direta. Sabe como é que é a pesquisa com pergunta direta? Chega na casa do sujeito, bate na porta, eu sou pesquisador da Fiocruz. Aí convido para entrar, a pessoa senta, está ali o pai, a mãe, o menino. Você usa droga? Tem pergunta direta. Eu não uso. Quem é que diz que usa? Muito poucos dizem que usa. Na frente do pai e da mãe, ou o pai dizer que usa, ou a mãe dizer que usa. Pesquisa de drogas não se faz com pergunta direta, se faz com perguntas indiretas, num questionário,
fechado no envelope, sem assinatura, dentro de uma urna. É assim que se faz na escola, senão vocês não têm informação nenhuma da escola. É assim que se faz nas pesquisas em casa também. Agora eu vou mostrar para vocês por que eu digo que tem epidemia e grave de drogas. Isso aqui é o auxílio-doença do INSS. Até 2006, era o álcool principal. O álcool continua com o mesmo número de dependentes químicos em auxílio-doença. Olha como subiu o crack, cocaína e maconha. Quase 3 vezes. Quase 3 vezes. Se isso não é epidemia, não entendo mais nada de epidemia. Passa o seguinte. Pesquisa em esgoto. Você já ouviu falar nisso? O esgoto fala. Todos os metabólicos, toda droga que tu usa tem metabólicos que saem na urina e vão para o esgoto. Na Europa, nos Estados Unidos e agora no Brasil, tem uma experiência pioneira em Brasília, feita pela UNB, junto com a Polícia Federal, com químicos da Polícia Federal. Olha a descoberta deles. Faz o seguinte. Pode passar aí, contando a história. Olha só. Isso, quando eles começaram em 2010, a Samambaia é que tinha maior consumo de cocaína. Depois a Ceilândia. Depois o Eixo. Depois o Norte. Depois o Paranoá. Passa. Agora a Samambaia, olha a Asa Norte. A Asa Norte explodiu. Porque tem várias estações de esgoto em Brasília, dá para medir e ver a diferença. Agora veja os números totais disso. Faça o seguinte. Estou falando de Brasília. Isso aqui eles fazem comparando o dia de semana. Olha como é que sobe no sábado e domingo e cai depois. Faça o seguinte. Faça o seguinte, pode passar. Isso aqui que é preocupante, ó. Em Milão, na Itália, tem 6 nanogramas de derivado de metabólitos de cocaína por mililitro. 6 miligramas, nanogramas. Chicago, 22. Chicago, que é o lugar que mais se consome, os Estados Unidos, é o lugar que mais se consome cocaína. Olha Brasília, 800. 800 nanogramas por mililitro. Se isso, minha gente, não é uma epidemia, eu não entendo mais nada de epidemia. E é isso que nós vamos facilitar aprovando uma lei que permite plantio, que permite o uso sem controle, que na verdade está se propondo aqui um uso sem controle da maconha. Passa o seguinte. Pode passar. Datafolha, 8 em 10, aprova internação involuntária, que foi uma discussão que eu tive com o Paulo aqui, longa no período da lei, na aprovação da lei, mas 1 em cada 4 brasileiros relata ter familiar próximo envolvido em consumo de substâncias. 25% dos brasileiros têm algum familiar envolvido com drogas. Minha gente, isso é muita gente. É muita gente. Nós estamos falando de 50 milhões de pessoas. Só que não tem pesquisa adequada. Passa o seguinte. Isso aqui é apreensão de cocaína, olha só. Gramas de maconha, apreensão de maconha, ó. Isso aqui é 2007, 2008, lá em 2017, pela Polícia Federal. Isso tem competência, a competência da polícia está aumentando, mas olha a quantidade. Faça o seguinte, olha lá, gramas de cocaína apreendidas, 2017, 2018. Está aumentando, tem epidemia, está muito grave a situação, nós vamos agravar isso. É essa a decisão que essa casa vai tomar? Nós vamos agravar esse problema? Porque parece uma coisa inocente. O filho da minha amiga tem um problema de convulsão e tal, então nós vamos legalizar o plantio. E vamos aumentar a oferta de droga. É isso que está se dizendo. E aumentar depois as outras, como aconteceu no Uruguai. Faz o seguinte. Isso aqui é uma peça publicitária para encerrar, e depois a gente faz o debate. Pode passar aí. É 1 minuto aí. Só que tem que ter som. Eu fiquei numa depressão imensa, me tranquei no quarto durante quase 1 ano, ou mais de 1 ano, só usando droga e pensando no que eu ia fazer no dia seguinte, sem me preocupar com o dia de hoje, que é o dia mais importante. A gente recebeu essa história em formato de texto. E assim que a gente terminou de ler, a gente falou, cara, a gente precisa contar isso. Rodeado de amigos fazendo meu som. Essa história que é do Hélio,
vai inspirar muitas outras pessoas. Porque se você parar pra reparar, é uma história de superação, né? De uma hora pra outra a coisa apertou, nas voltas que a vida dá, sobrou eu e meu irmão, e muitas contas pra pagar. Comecei a fazer shows, e toda a minha vida era viver. Quem tá perdido de alguma forma nesse sentido, a gente tem que ter mais compaixão, enfim, ajudar, estar mais próximo, conversar e somar de alguma forma. É só uma peça publicitária, pode falar, velho. Eu... Muito obrigado. Obrigado, ministro.